Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui, pela graça dEle. Então vamos aproveitar o tempo e ler a palavra de Deus, e para a gente ter uma meditação, hoje eu quero falar. Eu creio que está até escrito aí, né? É no 7º degrau que o rei é rejeitado. Então, como nós estamos falando muito sobre pirâmide, falando sobre essas coisas, então hoje nós vamos falar sobre esse assunto aqui. Vamos ler em Zacarias 14, no verso 1, depois a gente passa para o verso 6 e 7. Só por essa escritura aqui nós vamos saber a respeito dessa rejeição, como eu coloquei aqui no 7º degrau, né? O que significa isso? Vamos ler? Capítulo 14, no verso 1. Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Agora vamos no verso 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será. E acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Um dia do Senhor, não um dia nosso, mas um dia do Senhor. Então vamos orar e lembrar desses irmãos e irmãs aqui. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, pela graça e misericórdia do Senhor, Pai. Meu Deus, como nós sabemos, Senhor, que enquanto nós estamos nesse mundo, o Senhor mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meu Deus, nós cremos, Senhor Deus, que as lutas não vão parar, mas nós cremos também que somos mais do que vencedores, através daquele sacrifício que foi feito por nós, pelo sangue que o Senhor derramou na cruz do Calvário para nos livrar, Senhor. Meu Deus, a nossa alma, Senhor, porque na verdade que a nossa alma, quando nós cremos e aceitamos a Tua palavra, nossa alma está livre do juízo, livre da condenação. E assim nós damos graças por tudo, Senhor, pela Tua bondade e também pelas nossas famílias que o Senhor tem guardado, Senhor. Meu Deus, nós cremos, Pai, e nós temos muito mais que agradecer, Senhor, do que de reclamar. Muitas vezes nós reclamamos demais quando nós devemos estar agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Meu Deus, aqui está, Senhor Deus, a irmã, Senhor, Rosana, está internada ali no hospital, Senhor. Meu Deus, muitas vezes nem o médico pode fazer nada pela pessoa, mas o Senhor, Pai, pode fazer tudo. O Senhor pode tirar ela, se o Senhor quiser, dali do hospital. Amanhã mesmo ela pode sair, Senhor, com saúde. E assim nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dela, Senhor. Cuidar do seu esposo e daquela menina também, Senhor. Ele nem está podendo trabalhar por causa dela que está no hospital. Ó Senhor, nós entregamos aquela família em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar daquela família, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. E os irmãos que nós falamos aqui, irmão Divino, irmão Geraldo, a irmã Diva, Senhor, irmão Joaquim, pastor Joel, todos esses, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar de cada um deles. Eles necessitam da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Meu Deus, também a viagem do irmão Zé Miguel e da sua esposa, Senhor. Meu Deus, que eles possam fazer uma viagem abençoada e que todo o negócio que ele tem que resolver lá, Senhor, que ele tenha maior facilidade para resolver
e voltar, Senhor Deus, com os documentos que ele necessita, Pai. Nós entregamos eles em Tuas mãos, para que eles vão e voltem em paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, esse pedido, Senhor, do Rafael, Senhor, ele está precisando de um emprego, Senhor, e nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, para que ele possa encontrar esse emprego. Meu Deus, eu creio que ele está necessitado, ele precisa de trabalhar. Assim nós entregamos ele em Tuas mãos, Senhor, para que ele possa sair crendo que ele vai encontrar esse emprego. No nome do Senhor Jesus Cristo. Também, Senhor, o irmão Geraldo, a irmã Miriam e seus filhos ali, Senhor, ajuda eles, Pai. Meu Deus, tira todas as coisas que estão impedindo, Pai. Meu Deus, aquele rapaz, Senhor, ficar bem. Meu Deus, tira todo o espírito, coloca o Espírito do Senhor dentro dele, Senhor, e liberta ele daquele mal. Meu Deus, para que ele possa, Senhor Deus, sentir vida, Senhor. Sentir a Tua presença, Senhor, falando com ele ao invés de outro ser falando. Que o Senhor fala nos ouvidos dele, assim, ó, eu sou vida, eu quero te dar vida. Assim nós entregamos ele em Tuas mãos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também este culto está entregue em Tuas mãos, Senhor. Meu Deus, fala através de mim, Senhor, agora, Pai, porque a Tua palavra está aqui, Senhor, não deixa interpretar nada que venha contrariar a Tua vontade. Mas que eu esteja aqui, Senhor, diante deste altar, para ser um repetidor da Tua palavra. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Eu tomei, assim, nessa madrugada, de vez em quando, sempre eu fico quase à noite, a metade da noite sem dormir, né? Por causa dessa dormência na mão, uma coisa assim. E então eu estava lembrando, irmão Silas, nós conversamos agora esses dias, irmão Silas me falando, foi terça-feira, parece, terça-feira, ele me falando, olha, eu já procurei o 7º degrau na pirâmide de Enoque e não encontro, só tem 6. Né? E aí eu pensei assim, então, e ele ainda diz essas palavras assim, mas eu creio que é 7, que tem 7, porque o profeta disse que é 7. Né? Na verdade, que tudo que Deus faz, às vezes tem alguma coisa que é ocultado ao mundo, né? Mas o eleito, as coisas é bem clara para o eleito, né? Então aí eu acordei, fui pegando mensagem, pegava uma mensagem, pegava outra, e falei, olha, tem que ter alguma coisa que realmente completa, né? Porque, na verdade, que a pirâmide de Enoque tem 6 degraus. Mas aí, por isso, eu até coloquei aqui, ó, no 7º degrau, o rei é rejeitado. Porque, se a gente olhar, se eu ler e mostrar para os irmãos algo aqui, ó, o irmão Silas poderia até mostrar lá, mas aqui, está aqui, ó. Na própria mensagem. Por que na Lua só aparece 6 também? Está vendo? A Lua também apareceu só 6, não apareceu 7. Está vendo? São 7 eras. Mas é na 7ª era que o rei é rejeitado. E o rei é Jesus. O rei é a palavra, ele é a palavra. Exatamente na 7ª era da igreja, o rei é rejeitado. E tinha que ter alguém para apresentar esse rei. E aí nós vamos ver por que tudo que Deus faz, tudo está certo. Às vezes nós é que não entendemos. Mas como aqui, por exemplo, olha, deixa eu ler, só para os irmãos verem uma coisa aqui. Nessa mensagem, reconhecendo seu dia e sua mensagem, no parágrafo 24. Aqui mesmo no tabernáculo, ó, ele mostrou, ele o fez conhecer no tempo, na lua e no sol. Você viu que quando mostrou,
Quando William Branham desenhou, ele desenhou 7. Mas quando Deus mostrou no céu, ele mostrou 6. E mostrou a outra era escura totalmente, nós estamos vendo lá. Só que tem uma festinha de luz ali, mas é 7. Mas na lua, você não encontra a 7ª, só 6. 6 eras, ó. Quer dizer, a lua mostrou 6, mas a 7ª estava totalmente escura. Não tinha luz, não tinha... Por isso que a escritura aqui está mostrando. Aqui, onde eu li, aqui, ó. Zacarias disse aqui, ó. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Não era mais na contagem de nada. E acontecerá naquele dia, nem dia nem noite, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. E essa luz viria dentro dessa escuridão, dentro do 7º degrau. E era uma luz que somente o eleito vê. Os demais não ia ver. Sabe? Por isso que é um segredo. E aqui eu quero ler, só para os irmãos verem, que tinha que ter alguém para apresentar o rei. Então, não é nessa mensagem, não, mas eu quero ler nessa aqui primeiro. Então diz, no 24, aqui mesmo no tabernáculo ele o fez conhecer no tempo, na lua e no sol. Ele mostrou na posição das nações neste tempo, quando a hierarquia de Roma foi à Palestina. Olha onde foi e quando foi. Você sabe quando foi? Está anotado aqui, ó. Quando a hierarquia, quando o Papa foi na Palestina, foi mostrado. No dia 28 de dezembro de 1963. Ali foi exatamente quando a era de Laodiceia entrou nas trevas totais. E era no sentido espiritual. Por isso que haveria sinais no céu e na terra. O sinal para o eleito na terra é a mensagem. Agora no céu, você nota que a lua fez todo o processo. Mas quando chegou na nossa era, ela não tinha nada para apresentar mais, porque estava tudo escuro. Aí, ó. Está vendo? 6. Mas e cadê a 7ª? Aqui está a revelação da palavra para o eleito. Para o mundo está no escuro, o mundo está no escuro, nas trevas, porque eles têm rejeitado a luz. A luz é a mensagem. Está vendo? O eleito conhece e recebe e tem luz exatamente porque ele aceita a verdade. Se a pessoa não aceita, porque não será dia nem noite, mas será um dia conhecido do Senhor. E o Senhor conhece os seus. Está vendo? Será um dia conhecido dele, não um dia nosso, mas um dia dele. Mas só que o Senhor conhece os seus também, quando isso estivesse acontecendo. Então disse aqui, ó, quando a hierarquia de Roma, quer dizer, foi Paulo VI, que foi lá no dia, o eclipse aconteceu, porque na verdade que o Paulo VI foi no mês de janeiro, no iniciozinho de janeiro de 64, na Palestina. Mas o eclipse aconteceu no dia 28 de dezembro de 1964. Esse eclipse que nós estamos vendo aqui, ó, esse que vocês estavam olhando aí. Aconteceu exatamente antes dele ir, provando que a era já estava findada. Porque ali já era uma rejeição de Deus, a era de Laodiceia rejeitando o Filho do Homem. E ele já estava do lado de fora. E tinha que ter alguém para dizer que ele estava do lado de fora. E esse alguém é esse alguém que está ali. Que Deus enviou para provar que o Filho do Homem estava do lado de fora. Então, diz aqui,
supõe-se que foi o primeiro papa que foi ali desde que Pedro morreu. Porque eles creem que Pedro era papa, né? Isso é Roma, né? A quem eles afirmam ter sido o primeiro papa. Agora, aquilo foi muito tremendo. E então vimos que foi antes que os selos fossem revelados, os quais escondiam todos os mistérios. Aí, os mistérios já estão sendo revelados para quem? Para a noiva, para os eleitos. Então, os mistérios é revelado para a noiva. Então, por isso que, quer dizer, na lua você não vai encontrar os 7. Na pirâmide de Enoque você não encontra os 7. Mas o eleito conhece. Porque o rei, nos dias de Enoque, o rei não veio. Aquilo era uma segunda Bíblia. Mas agora, como eu falei aqui, o que foi domingo, que a Bíblia está aqui. Quer dizer, a Bíblia tem as eras. Mas aqui é o término. É a revelação, a mensagem é aquela parte ali. Que é a cabeça, que é lá também, aí vocês estão vendo aí, quer dizer, de Enoque não tem, mas hoje nós temos, porque a mensagem é essa parte de cima. A mensagem não é um papel, a mensagem é Jesus na terra. Então esse Jesus é essa pedra de coroa. Falando sobre pedra de coroa, deixa eu ir numa mensagem aqui. Vamos aqui. A era de Laodiceia 44. Vamos ver aqui o que está escrito aqui. 44. Por isso nós estamos falando de Enoque até aqui. Eu estou lendo o livro de Enoque, o chamado livro de Enoque. Né? Eu creio que domingo eu vou falar um pouquinho, né, sobre o livro de Enoque, né? Então, para os irmãos ter certeza o que é o livro de Enoque. Então veja aqui no 44, da mensagem à era de Laodiceia. Aí vocês vão entender melhor a respeito tanto de Enoque quanto dessa pedra de coroa aí. O assim diz o Senhor permanece por meio de sua palavra que não falha, e permanecerá e será vindicada. Já foi vindicada. Vindicada é cumprida, já foi cumprida no nosso meio, né? Há um profeta mensageiro para esta era, baseando-me unicamente no comportamento humano. Qualquer pessoa sabe que onde há muitas pessoas, há muitas opiniões divididas acerca de pontos menores, de uma doutrina maior da qual todos concordam. Quem, pois, terá o poder de infabilidade, o qual há de ser restaurado nesta última era? Porque esta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Isto quer dizer que teremos de novo a palavra como foi dada e entendida perfeitamente nos dias de Paulo. Vou lhes dizer quem terá esse poder. Será um profeta tão cabalmente vindicado que qualquer outro profeta em todas as eras, desde Enoque. Você viu o quê? Desde Enoque, porque Enoque apresentou 6 degraus. Ele apresentou uma Bíblia, que a primeira é o zodíaco, a segunda é a pirâmide, e agora é a mesma palavra, mas escrita para nós. Completada, agora ela completou. Porque a pedra de coroa é o rei. Então o rei já veio. A plenitude da palavra. Pois é, por isso que ele disse assim, quem terá o poder de infabilidade? Ó, e aí vai continuar aqui, ó. Desde Enoque até hoje, porque este homem, tá? De fato terá o ministério profético da pedra de coroa. Entendeu? Porque
de coroa. E Deus o mostrará, não homem. E Deus o mostrará, ele não necessitará falar por si mesmo. Deus falará por ele por meio da voz do sinal. Amém. Deus falará por ele, foi o que fez. Deus falou por ele e trouxe a Bíblia completa. A Bíblia está completa. A mensagem completa a Bíblia. A mensagem é a revelação dos 7 trovões que o próprio Jesus guardou e nem João podia revelar. E aqui a própria parte da noiva está recebendo essa revelação. Está vendo? Então, e olha, pense bem, essa mensagem, é claro que o início dessa mensagem das eras foi pregado em 1960, mas ela só foi colocada em livro em 1965. Por quê? Pregada em 1900, demorou 5 anos para colocá-la em livro. Por quê? Olha aqui para você ver por que tinha que ser. Porque Paulo VI não tinha vindo, Paulo VI veio em 1964 e não podia terminar sem que fosse revelado ele aqui na era. Está vendo como que Deus faz as coisas? Por que toda a mensagem era pregada e passava para livro? E por que as eras demorou 5 anos? Porque Paulo VI não tinha vindo ainda. E Deus sabia que ele fazia parte. Porque quando ele entrasse para pregar, ele era exatamente a pessoa que enganaria o resto do mundo. E a primeira igreja que ele enganou foi, o povo que ele enganou foi Israel. Não Israel, os judeus. Israel é predestinado. Os judeus é uma nação que está lá. Mas ele enganou os judeus. Israel nunca será enganado. O Israel predestinado, não, mas os judeus foram enganados. Eu vou ler só parte de um parágrafo aqui, 141. Vou começar aqui na sexta era, ele deu um grande passo. Está cá embaixo, viu, irmão Silas? Está aqui, para vocês aí também, né? E na sexta era, ele deu um grande passo no crescimento, quer dizer, falando sobre as fases da lua também, tá? Está vendo? Vamos começar mais aqui, de todas as eras, então, aqui, deixa eu começar aqui. Na terceira era. Na terceira era foi coberta ainda mais, que vocês estão vendo aí, no quadro aí. E na quarta era, ela foi a era das trevas, a luz tinha quase se extinguido. Agora, pense nisso, a igreja brilha com a luz refletida de Cristo. Está vendo? Refletida de Cristo. Ele é o sol e a igreja é a lua. Assim, este círculo de luz é a lua. Ela tem decrescido de uma lua cheia na primeira era e apenas um fragmento na quarta era. Porém, na quinta era, ela começou a crescer. Na sexta era, ela deu um grande passo. Que foi na era de Wesley, no crescimento. Numa parte da sétima, ela ainda estava crescendo, quando repentinamente ela parou e se diminuiu a quase nada, de modo que, ao invés da luz, ela era a escuridão da apostasia. Nada de luz, escureceu tudo. Porque ali você está vendo que é os desenhos da maneira que o William Branham fez. Deixou uma frestazinha, mas aqui, quando apareceu na Lua, não apareceu a era mais. Na hora que chegou na era, que era para mostrar, não tinha jeito, porque não tinha luz, ninguém enxergava nada. Mas o eleito está enxergando a palavra aqui embaixo. Na verdade, que a era é desgraçada, tudo mais. Mas o que é desgraçada? A palavra desgraçada significa que ela não recebe mais a graça de Deus, rejeitou a graça.
Mas o eleito aceita a graça de Deus. Está vendo? Quer dizer, miserável. Quer dizer, ela não aceita a misericórdia, não aceita, rejeitou a misericórdia, então por isso ela é miserável. Mas o eleito aceita. O eleito aceita. Então, aí disse aqui, ó. Aqui, aí, deixa eu... E ao fim da era tem cessado de brilhar, porque as trevas têm dominado. Cristo está agora do lado de fora da igreja. Para você encontrar Ele, por isso que tem uma mensagem que diz, aos chamados para fora. Então, para você encontrar Cristo, você é chamado fora da era, para encontrar Ele. Ele é essa mensagem. O mundo rejeitou a mensagem. Quando ele fala que Jesus está do lado de fora, Jesus é a mensagem do dia. Por não aceitar a mensagem, então nós rejeitamos a Cristo, é rejeitando a mensagem. Mas quando você aceita a mensagem, você aceita Cristo. O mundo rejeitou. Daqui um pouquinho nós vamos ler aqui na mensagem o rei rejeitado, que vocês vão ver. Então vamos lá. Então ele está do lado de fora. Deixa eu voltar aqui aonde eu estava. Está do lado de fora da igreja. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse da lua foi um eclipse total. Você viu aí? Não está só 6? Cadê o 7? Esse era o degrau que ficou faltando na pirâmide. Porque faltaria, quando ele viesse, faltaria também no programa ou na revelação que viria da lua, faltaria. Mas o eleito estaria atento, porque o eleito entenderia o que significava o 7º degrau. O eleito entenderia o que seria o 7º degrau. Sabe? Quer dizer, se fosse para andar em todos os degraus, o eleito passaria. Mas se o não eleito chegaria, não encontraria o degrau certo, ficaria só no 6. Mas o eleito passou por todos e encontrou a pedra de coroa. Está vendo? Encontrou a pedra de coroa. Então, vamos lá. Aqui está o sinal no céu. O último eclipse foi um eclipse total. Ela minguou até as trevas totais no 7º estágio. No 7º estágio, as trevas totais vieram quando o Papa de Roma, Paulo VI, ia para a Palestina fazer uma viagem santa a Jerusalém. A própria viagem que ele fez, a igreja entrou nas trevas totais, porque ele estava indo lá para enganar. E Deus enviou esse profeta aqui para nos livrar. Está vendo? Quer dizer, enquanto o diabo tinha uma mensagem que para enganar, Deus estava descendo do céu para nos libertar. Então, vamos lá. Paulo VI, então, disse aqui, ele ia para a Palestina numa viagem. Ele foi o primeiro Papa em todos os tempos a ir a Jerusalém. O Papa é chamado Paulo VI. Paulo foi o primeiro mensageiro e este homem leva esse nome. Notem que é o 6º, ou o número do homem. Isto é mais que uma coincidência. E quando ele foi a Jerusalém, ali a lua ou a igreja entrou nas trevas totais. Este é ele, este é o fim. Essa geração não passará até que tudo tenha sido cumprido. Ora, vem Senhor Jesus, vem depressa. Vocês notaram aonde isso já ficou? Em 1963, no mês de dezembro, esse eclipse aconteceu, exatamente para provar
que a era de Laodiceia já não tinha mais luz, e a luz tinha que descer do céu, que era a mensagem é a luz. Vocês notaram que eu li uma mensagem aqui, Shalom, a outra Shalom, não essa que eu estou com ela aqui, falando, ele, o rei, dando bom dia à esposa. Shalom, bom dia, minha esposa. Quer dizer, eu estou aqui com vocês. Reconheça a luz. E tá aqui, ó, deixa eu voltar aqui e ler, onde eu li Isaías. Isaías 60 ou 61. 61, né? 60. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz. Viu o quê? Aqui a luz, aqui, ó. Levanta e resplandece, porque já vem a tua luz. Já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Não sobre o mundo, mas sobre ti. Vamos lá. Porque eis que as trevas cobriram a terra. Viu aqui? A era de Laodiceia. Eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Está vendo? As trevas cobriram o mundo. Trevas espirituais. Parece que seria até uma contradição. Logo na era de Laodiceia que as trevas vieram, estão praticamente total no sentido espiritual, é a era que tem mais igreja no mundo. Parece até uma coisa que seria uma contradição. Por isso que às vezes quando o mensageiro sai e traz uma mensagem, ele fala, olha gente, não é igreja, é a palavra. Sai fora da igreja, desse negócio de ser igrejeiro. É claro que o eleito tem que vir na igreja ouvir a palavra, mas sai fora desse negócio de a minha igreja, porque senão você entra nessas trevas totais, porque está escrito numa mensagem que Satanás é adorado hoje como uma igreja. Ele não tem nome, mas o nome dele hoje é uma igreja. É o nome de Satanás. Está escrito na mensagem, me passou o nome dela aqui agora, mas não sei o que de Satanás, me passou, se eu lembrar eu vou falar. Está escrito nessa mensagem, que o diabo hoje é adorado como uma igreja. O Éden de Satanás. A mensagem, um Éden de Satanás. Hoje ele é adorado como uma igreja. Ele não tem nome, o nome de Satanás hoje é igreja. E a revelação de Jesus Cristo é a palavra. Então, a diferença é essa, um é a palavra e o outro é a igreja. Então, vamos aqui, eu disse que eu ia ler, aí depois eu quero ler, vamos aqui no rei rejeitado, vamos aqui, só para os irmãos entenderem, que tinha que ter alguém para apresentar esse rei. Pense bem, se Deus não tivesse enviado um mensageiro, todo mundo estaria perdido, porque todo mundo estaria adorando uma igreja ou um pastor. Mas graças a Deus que Deus não erra. Ele enviou um mensageiro exatamente para isso, para te tirar desses problemas sérios. Então vamos aqui, ó, o rei rejeitado. Parágrafo 100. Escute bem. Então outro dia à noite, eis que vem um homem e me dizer, porque eu ter pregado contra tal coisa, que uma grande denominação, umas 5 delas, disseram, deixaremos de apoiar o irmão Brana, e não teremos mais nada a ver com ele. Ou o senhor recolhe aquelas fitas e desculpa-se por elas, ou nós deixaremos de apoiá-lo. Você está vendo o rei rejeitado?
Quer dizer, ou você deixa de pregar o que você está pregando, ou nós não queremos você em lugar nenhum. Você viu o que é o rei rejeitado? Rejeitar a mensagem é rejeitar Jesus. Não era rejeitar, quando eles não queriam William Branham mais, é porque Jesus já estava longe. Porque Jesus enviou esse mensageiro, foi para o eleito reconhecer que através dele, Jesus estava falando. Vocês creem dessa maneira? Tá? Então, vamos mais aqui. Vamos lá, eu só estou pegando alguma coisa que talvez no domingo também ainda vou falar, porque o tempo aqui é meio curto para nós, mas vamos aqui. No 112 da mensagem é Festa das Trombetas. Eu já li várias vezes, mas hoje eu vou explicar melhor para vocês aqui. 112. Antes aqui, no 111, ele fala assim: Enoque e os demais construíram anos atrás, quer dizer, aquela pirâmide, né? E ela está ali como um símbolo. A pirâmide, a grande pirâmide. Ela está ali como um símbolo. Agora, vamos aqui no 112. Vá à câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus, onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chegava à presença do rei? No topo dos degraus, era no 7º degrau. Enfrentava o desafio. Você viu aqui? Ele tinha que enfrentar o desafio que tinha para poder apresentar as pessoas ao rei. E olha o desafio que era, está vendo aqui? Ó? Se você continuar fazendo isso, a gente não quer você aqui. Vocês notaram onde eu li? Se você não tirar essas fitas, se você não apagar isso, nós não queremos você pregando na nossa igreja. Mas ele disse que se não ficasse ninguém, que ele ia comer água com bolacha e ia pregar para as colunas da igreja. Você está vendo? O mundo religioso rejeitou a Cristo, mas o eleito não rejeita. O eleito aceita a verdade. Então vamos mais aqui. Então enfrentava o desafio de trazer o que chegava à presença do rei no topo dos degraus, era no 7º degrau. Isso mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João Batista, né? Ele introduziu o Messias. Quem é que introduziu o Messias? João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse homem que introduziu o Messias também. E muito mais, em outras palavras, assim, João Batista podia apresentar um homem que era o Cordeiro. Ele era um homem e Jesus era um outro homem. Ele podia apontar. Está escrito na mensagem aérea do céu. Ele podia apontar por aquele homem e dizer: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, você tem que descobrir isso no mesmo homem. Pelos feitos que foi feito através da vida dele, você sabia que era o Messias. O Messias é a revelação da palavra, é a palavra revelada. Então, quando saía da boca de William Branham alguma coisa assim: eu te vejo há 20 anos atrás, aquilo não era ele, era o Messias. Era o Messias que estava falando através da boca dele. Vamos dizer assim, o Messias revelando hoje, essa coluna de fogo é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus que estava lá no Velho Testamento. Mas hoje ele tinha que revelar nos nossos dias como Messias, como a mulher no poço. E ela reconheceu: eu vejo que tu és profeta. Quando o Messias vier, ele faz essas coisas.
e você não sabe que é a mesma coisa, eu vejo que tu és profeta porque está fazendo aquilo que ele fez. E é por isso que nós temos que dar graças a Deus pela revelação que nós temos. Nós não somos cegos, não. Morcego que gosta de andar no escuro. Qualquer bicho noturno, se você acender a luz, ele corre. Nós não. Quanto o escuro nós corremos, mas quando a luz acende, nós chegamos. É isso que nós fazemos. Nós chegamos quando nós vimos a luz. E vamos andar na luz, porque a luz, Jesus chegou a falar com os discípulos assim, enquanto a luz, quer dizer, vamos andar na luz, eu sou a luz do mundo. Então, vamos mais aqui. Então, diz aqui, aí diz aqui, o Espírito que estava em João, ele introduziu o Messias, ele foi o maior que todos os profetas, ele o introduziu. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vai introduzir o Messias. Está aqui o Messias. Messias é a palavra. O William Branham não é o Messias, mas introduziu o Messias. João Batista não era o Messias, porque eles perguntaram, você é um profeta? Ele disse, não. Você é Elias? Não, não sou. O que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Está vendo? Porque se ele falasse que era o profeta, aí o próprio Moisés diz que ia ser despertado um profeta, e o profeta é Jesus. Aí se João Batista falasse que era profeta, aí estava errado. Ele falou, não, eu não sou profeta não. Mas você é o Elias? Não. O que você é? Eu sou a voz do que clama no deserto. Esse homem também falou assim, não, eu não sou Elias, não, o Elias é o Senhor Jesus Cristo. O Elias é o Senhor Jesus Cristo que está no nosso meio. Está vendo? Então, esse homem aqui está introduzindo o Messias. O Messias é o que nós estamos lendo. O Messias é essa pedra de coroa. Essa pedra de coroa é o Messias. Ele é o rei. Ele é o rei. Então, diz aqui, então temos de chegar a um lugar, novamente, a algo que vai introduzir o Messias. E como vai o Messias? O povo que está crendo nele sabe disso, a não ser que esteja constantemente na palavra, para saber que ele é o Messias. Para saber o que ele é, Daniel disse, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos não conhecerão. Por que a Virgem Nécia não recebe a totalidade? Está vendo? Que é nécia, né? A nécia, ela, mesmo que ela está no meio de tudo, mas ela não vai receber a totalidade. Não vai. Ela não vai entender realmente o que é a mensagem. Mas o eleito que vai subir vai saber. Pense bem, como o profeta sempre ensina, como que você é casada ou tem um marido e você não sabe o que o marido fala com você? Se seu marido é Cristo e você não vai entender a palavra dele? Você vive com ele o tempo todo e não sabe o que ele quer? É até impossível, né? E aqui está o marido, aqui, ó, você vai ver aqui está o esposo falando com ela. Então, aí diz, os sábios conhecerão, mas os nécios e insensatos não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, como ele vai aparecer nos últimos dias, é para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada.
Está vendo aqui? Ao esposo, é a palavra revelada. A palavra revelada. Então vamos lá, aqui. Seu esposo, a palavra revelada. É por isso que isso tem que acontecer. Não foi, eu creio que eu coloquei até os 115. Deixa eu ver. É isso, eu vou ler mais. Não foi nos reformadores, não foi em Lutero, Wesley, os pentecostais e os demais. A Escritura diz que não foi. Mas isso virá, essa é a sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. Ela tem de estar identificada nele, qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não uma denominação. A palavra. Nós devemos ser os filhos da luz, e a luz, os filhos da luz. E a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conhecemos a luz a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, viu? A palavra que se fez carne é a luz da era. Está vendo? Quer dizer, a palavra, quando ela manifesta, ela é a luz da era, a palavra. Aquele homem que apareceu para Abraão, por último, para comer bolo que Sara fez, foi exatamente a última mensagem para Abraão, foi aquela. Ele recebeu várias mensagens, e às vezes passava 10 anos, ele recebia uma, passava tantos anos, recebia uma, mas chegou um dia que ele recebeu, que houve a mudança do nome dele, de um dia para o outro. Quando chegou a última mensagem, nunca mais veio nenhuma. A última mensagem foi: Sara vai ter um filho. Quer dizer, você e Sara vai ser transformado. Mas como é que Deus, das outras vezes, ele só chegava e falava com Abraão, mas Abraão nunca tinha visto Deus andando com os pés sujos para ele lavar os pés. Foi a primeira vez. Um homem andando, chegou com os pés sujos, ele lavou os pés dele e ele esperou matar um boi para eles comer. E aquilo foi a última mensagem. E naquela última mensagem, Abraão e Sara foi transformado e recebeu o filho prometido. Essa é a última mensagem. Esta é a última mensagem. Depois dessa, se eu e você, ou se nós, tiver de acordo e crer nessa mensagem do jeito que está, nós vamos ser transformados. E nós vamos encontrar com o filho prometido. Ele virá nas nuvens. Ele não vem aqui. Ele vem lá. E quando ele vier, ele não precisa de falar nada mais. Ele está falando aqui. Você viu que a vinda do Senhor tem que ser bem compreendida? Primeiro ele aparece e fala. Ele coloca a igreja na posição. Depois ele vem e busca aos preparados. Primeiro ele mesmo prepara o povo. Primeiro ele põe o povo na ordem. Ele envia sua palavra, envia profeta, e como nós vamos ler no livro de Enoque, quer dizer, lá no livro de Enoque, que eles falam que é livro de Enoque, depois que Enoque subiu, foi que Enoque se tornou um mediador. Fala, que é isso? Depois que sai da terra, vai se tornar mediador? Não, Deus, enquanto a pessoa está viva aqui, Deus fala com essas pessoas vivas. Deus não manda a pessoa ou morre a pessoa, depois volta para falar, não, de jeito nenhum. A pessoa tem que estar viva. O profeta tem que estar vivo para falar com o vivo. E Deus envia um homem no lugar dele para dar e falar com o povo que está vivo.
para o povo vivo ficar pronto para sair. Agora, quando ele vier, não precisa de falar nada, ele vem buscar, porque a vida dele já está em nós. E essa vida está ouvindo a verdade. E quando essa vida dele estiver aqui, que o último eleito entrar, então ele só chega lá e o povo sai daqui e encontra com ele. Nós queremos chegar lá. Né? Quem quer ir? Eu quero. Nós queremos encontrar com ele. Deixa eu ler, eu estou vendo o tempo passou rápido, mas deixa eu ler só mais uma mensagem aqui. Aqui nessa mensagem, tá falando aqui, ó, a irmã Simpson, no 84, dessa mensagem, Shalom, foi pregada no dia 12 de janeiro de 64. Ela mostrou o jornal para o profeta aqui, ela mesma disse que aconteceu exatamente no dia 28 de dezembro de 64, a lua fazendo aqueles movimentos. Mas eu quero ler aqui, só para a gente terminar, 94 dessa mensagem. Densa escuridão, ofuscando Israel, foi para o esclarecimento dos gentios. Quando Israel rejeitou Jesus, a palavra veio a nós, os gentios. E eles entraram em trevas. Agora, diz aqui, agora o ofuscamento dos gentios é o esclarecimento de Israel. Exatamente como o dia e a noite. Um lado tem escuridão, do outro lado tem luz. E então a luz veio para o outro lado. Então a lua passando, da maneira que ela faz, é um reflexo do mundo, ofuscando-se a luz, deixa eu voltar aqui, ofuscando a sua luz, é um reflexo para nós que a era da igreja gentílica está terminada. A era. Não o eleito, mas a era está terminada. Por isso que o chamado para fora, Deus está trabalhando com eles fora da era, porque a era já terminou, no sentido, a era rejeitou o Filho do Homem, rejeitou o Messias, e o Messias está falando com sua esposa, a esposa está ouvindo o Messias, fora da era. Então vamos lá, eu já estou terminando aqui, tá? Quer dizer, a era gentílica está terminada. A igreja está aprontando a si mesma, aprontando-se para a hora, é hora para o rapto, pois a escuridão está aparecendo gradualmente sobre os gentios e o alvorecer logo romperá sobre os judeus. Quer dizer, quando os dois profetas chegam lá, né? O sol tem viajado do leste para o oeste e estamos na costa oeste. A luz pode fazer somente uma coisa, quer dizer, agora no oeste, na costa oeste, a luz brilhou, porque era no leste, era Israel. Agora veio a mensagem exatamente na costa oeste. Então, agora só pode fazer uma coisa, sabe o que é a coisa? A luz pode fazer somente uma coisa, voltar para o oeste do outro lado. Vocês compreendem? Compreende? A congregação responde amém. A luz somente pode voltar para o leste outra vez, para onde ela começou, Israel. Deus os cegou por um tempo, mas a escuridão agora está sobre o mundo gentil que cobriu toda coisa. Os gentios pisarão Jerusalém até que a dispensação gentílica seja terminada. Assim disse Jesus, e agora está terminado. Está vendo? Está terminado. Que agora os judeus já voltou para lá. Era quando eles mandavam, mas os judeus voltando para lá, está terminado. Os judeus já estão lá, esperando a mesma mensagem que nós estamos ouvindo.
Eles também vão ser batizados, está escrito na mensagem, festa 70 semana número 3. Eles vão ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, como nós somos. Eles vão receber a mensagem que nós recebemos, o Novo Testamento, é claro. Eu já estou terminando aqui agora. Densa escuridão está sobre as pessoas, Deus refletindo isso nos céus, como Ele tem mostrado isso na terra. Antes que tudo isso aconteça, nós estamos nisso. Quer dizer, antes que tudo isso, quer dizer, quando o rapto acontecer, a luz volta para lá. Mas enquanto o mundo está na escura, nós temos luz. Enquanto o mundo está na escuridão, nós temos uma luz que nos guia, que é a mensagem da hora. Tem muitas pessoas, quando você fala assim, eles rejeitam. Fala assim. Está até falando aí que a mensagem não é completa nada, não, que a Bíblia já está completa. A mensagem completa a Bíblia. Para o eleito, a mensagem completa a Bíblia. Amém. Amém. Deus abençoa a todos nós. A irmã Vitória Braz pede oração pela sua irmã Tamares, por solução de problema. O irmão Gerson Souza pede oração por uma causa na justiça. Vamos ficar de pé e vamos orar? Esses pedidos chegaram aqui, então nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui chegou esse pedido da irmã Vitória Braz, Senhor, pede oração pela sua irmã Tamares, por solução de problemas. O Senhor sabe, Senhor, nós não sabemos, mas o Senhor sabe todas as coisas. Então nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor. Também o irmão Gerson Souza pede oração por uma causa na justiça. Meu Deus, eu creio que é um pedido justo, Senhor. Meu Deus, ajude o irmão, Senhor, que isso possa ser resolvido da melhor maneira. Nós entregamos essa causa em Tuas mãos. O Senhor é o advogado dos advogados. Meu Deus, e o Senhor resolve todo o problema dos Seus filhos, Senhor. E assim nós entregamos essa causa em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa resolver para o irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares. Meu Deus, abençoa e dá-nos uma noite abençoada, Senhor. Abençoa os irmãos, Senhor, como o irmão Raimundo. Meu Deus, eu creio que ele está ouvindo em algum lugar. Abençoa ele, também o trabalho dele, as viagens que ele faz. E os irmãos que viajam em todos os lugares, que o Senhor possa abençoar cada um. Também dá-nos uma noite abençoada, Senhor, que possamos deitar em paz. E se o Senhor não vier nessa noite, que possamos levantar em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos todas essas coisas. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.